Então nós vamos agora para mais um caso aqui, né, da Pitangueiras, que eu não conheço muito bem, não. E maior exportação de energia com uso de biomassa, né. Tenho o prazer, a satisfação de anunciar aqui o nome dos meninos que eu tive a oportunidade de trabalhar junto com eles, né, que é muito bom. É isso que engrandece o nosso setor e a gente que é profissional, que está há muito tempo aí na área. Então, seria o Claudemir Leonardo, diretor, né, agroindustrial da usina Pitangueira, mas parece que infelizmente ele teve outros particulares, então mandou os meninos. Cadê os meninos? É o Maicon e o Gustavo. Dupla categoria. Então vamos lá? Olha, o Maicon já está delegando já, então. Parabéns, filho, parabéns. Categoria, isso aí. Importante é isso. Uma das coisas que eu aprendi há muitos anos, né, isso daí eu já apliquei, e eu não tenho certeza que é uma solução muito boa. Na época eu trabalhei no grupo da Biarge, né, então tinha muitas empresas e no fim do ano eu fazia confraternização. Então eu aprendi uma coisa lá que na Coca-Cola tinha, que era o seguinte: toda pessoa que subisse de cargo tinha que trabalhar para colocar outro no seu lugar, né? E a partir daí ele subiria. E o outro também, isso sucessivamente. Então isso foi em 80, mais ou menos. Faz muitos anos, né? E isso eu sempre apliquei, e justamente hoje estamos aqui. Comecei com o irmão dele fez ele, e agora ele já está fazendo outro menino aqui. Categoria. Bom dia a todos. Hoje, igual o Gilmar comentou, o Claudemir não pôde estar presente aqui com a gente. Então, eu venho representar o Claudemir Leonardo e a nossa usina Pitangueiras. Então, desde já gostaria de agradecer Gilmar pelas palavras aí, agradecer a Sinatuba, agradecer Josias pelo convite. E hoje vamos passar para vocês um pouquinho dos nossos projetos relacionados à eficiência energética com o uso da biomassa. Nosso tema é maior exportação de energia com o uso da biomassa. Igual já comentamos, aproveitar o máximo da nossa matéria-prima. Ficou bom. Sempre fica mais confortável. Então vamos lá, com certeza. Não posso deixar de estar falando aqui com vocês o nosso software que auxilia o nosso controle de automação, junto com o SPA. Então, o que eu deixo aqui bem claro nessa primeira página para vocês aqui é que hoje utilizamos um software de automação que acho que todos aqui, ou a maioria conhece, é o iFix. Então, o nosso iFix, ele comunica com o SPA, que faz toda a parte de inteligência da nossa planta, e na onde que o SPA tem a capacidade de comunicar com o nosso software analítico também. Nosso software analítico, trabalhamos com o GEATEC, que na onde o SPA avalia informações de processo, como variáveis analíticas de transmissores online, transmissor de temperatura, transmissor de pressão, e consegue avaliar também as variáveis analíticas que são feitas via laboratório, que gera algumas variáveis de hora em hora, algumas 2 vezes por turno. Então, aqui é para mostrar para vocês como que funciona a nossa inteligência e como trabalhamos com o nosso processo. Não posso deixar de falar também sobre o CRA. Depois, mais para frente, eu vou comentar mais a fundo sobre ele também. O CRA é uma plataforma dentro do SPA, que a abreviação dele significa comprometimento com responsabilidade gera autonomia. Então, foi desenvolvido junto com a Soteica, junto com a Pitangueiras, essa plataforma dentro do SPA.
Então vamos dar continuidade aqui. Trazendo para vocês aqui algumas linhas de nossos produtos, que açúcar branco, açúcar bruto, levedura seca, etanol hidratado, bagaço hidrolisado, bagaço e energia elétrica. Então, gostaria de compartilhar com vocês a nossa linha, né? Então, acho que muitos de vocês que conhecem a nossa planta. E mostrar para vocês algumas certificações que fazemos parte também. FSC 22000, RenovaBio, Etanol Mais Verde. Então, são essas as nossas certificações. E vamos lá. Esse é o cenário de 2023 para a usina Pitangueiras. Como assim, Gustavo? A gente fez todo o nosso planejamento junto com a nossa engenharia, junto com a nossa gerência, diretoria, onde a gente chegamos a alguns valores. Vamos começar por recordes. A gente bateu recordes esse ano de produção de saca de açúcar. 5,5 milhões de sacas de açúcar produzidas esse ano. Então, passando do ano passado para esse, se eu não me engano, ano passado foi 3,2 milhões. Então, é um ganho muito alto aí para a gente. Gostaria de compartilhar com vocês também. Falando de produção de etanol, 80 mil metros cúbicos de produção de etanol. Esse ano, como foi um ano mais voltado para o mix açucareiro, então não tivemos tanta evolução relacionada à produção de etanol. Aqui, falando de produção de energia, 280 mil megawatts produção total na safra. Esse é o nosso planejamento relacionado a essas variáveis. Comentando um pouco sobre a nossa moagem, a nossa quantidade de cana, gostaria, não sei se todos conhecem, mas a usina Pitangueiras, ela fica situada numa região que o pessoal chama de região de faixa de Gaza, que é muitas usinas num raio muito curto, então a disputa pela matéria-prima é uma disputa muito alta. Então, devido a essa disputa, o pessoal chama da região de faixa de Gaza. O planejamento para esse ano, o sonho da Pitangueiras, 3 milhões de toneladas de cana nessa safra. Estamos já hoje com 2.840.000, então estamos próximos a bater os 3 milhões. E comparando com a safra anterior, moemos 2.180.000. Então, aproximadamente 28% a mais do que a safra passada. Com detalhe, sem grande investimento. Então, vou estar passando aqui para vocês os nossos projetos que realizamos e que conseguimos chegar nesses valores. Gente, se estiver falando muito rápido, aí vocês me corrigem. O que motivou essa otimização? Beleza, maximizar o aproveitamento energético da matéria-prima. Eu creio que todos nós pensam nisso e tenta fazer o máximo com isso. Então, igual a gente conversa internamente lá, a gente passa para o pessoal, a gente tem que maximizar, a gente aproveitar o máximo do que a gente tem. Fazer a lição de casa bem feita e trabalhar em cima do que a gente tem no momento. Nossos softwares, SPA, os nossos regeneradores, a nossa planta em si, se adequar ao nosso layout atual. Então não adianta a gente... Então a gente faz a lição de casa que tem que ser feito, o básico, e a gente conta com os nossos softwares para auxiliar a gente. E a parte de flexibilidade produtiva, acompanhando os valores do mercado. Como assim, Gustavo? Aqui eu volto a falar da parte do SPA, que a gente tem vários laços fechados relacionados a valores do mercado. Como assim? Ele avalia o que está mais rentável no momento para a gente e o laço sozinho ele acompanha e vai e faz as ações necessárias que precisa no momento. Então, não precisa de um operador, de alguém falar assim, Gustavo, faz isso. Não, então o software é um software inteligente que onde ele proporciona isso para a gente. Ele consegue
avaliar os valores do mercado, faz um balanço da nossa planta, com as variáveis que a gente tem, variáveis analíticas, variáveis de processo, e consegue nos proporcionar essa flexibilidade do mercado financeiro nosso. Estabilidade comercial nos contratos de venda de energia. Beleza, eu vou passar para frente que o próximo slide já mostra também. A estabilidade que eu comento com vocês sobre cumprir o contrato de venda de energia, ok, para a gente cumprir o contrato de energia, a gente não pode só avisar o valor do contrato e esquecer do resto. Não. Então eu fiz um comparativo aqui, nossa equipe montou esse gráfico, exportação de energia por consumo de vapor. Então, consumo de vapor é uma das nossas metas para ser alcançada nessa safra. Nos próximos slides eu vou mostrar para vocês. A nossa meta é conseguir alcançar um consumo de vapor de 385 com um mix açucareiro de 70%. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente está no momento e o que a gente visa alcançar. Aqui, vocês falam assim, Gustavo, talvez esses valores aqui, como está alto, vocês não conseguem chegar numa média de 380, igual você está comentando. Sim, mas aqui a gente pegou um mês, ali em cima a gente está falando, agosto de 2023. Um mês com um pico de ATR, a gente falando do máximo de produção, e a gente conseguiu cumprir o valor que a gente tem de contrato, de exportação de energia, mantendo as nossas metas, como consumo de vapor e a produção do nosso produto final. Então, não é só cumprir um valor de contrato. A gente conseguiu cumprir o valor, mantendo nossos objetivos, que é o nosso consumo de vapor baixo e algumas outras metas nossas internas. Melhorias energéticas da nossa planta, que fizemos com que contribui para esses valores. Então, a gente fala de alguns regeneradores específicos, otimizando o consumo específico de vapor neles. Algum regenerador de vapor de flash, caldo vinhaça, caldo e o caldo condensado. Então, aqui na apresentação, ela fala um por um, relacionado à quantidade que a gente conseguiu economizar de vapor com as nossas manutenções internas, as nossas tratativas com o CRA, as nossas tratativas internas com campanha de limpeza. Então, sem muito readequação de engenharia, alguma alteração de placa, colocando mais placa nos nossos trocadores. Então, sem muito investimento, a gente conseguiu economizar uma média de 6%, 6 kg de vapor por tonelada de cana, falando relacionado a todos ali. Então, sem muito demanda de investimento, a gente conseguiu economizar uma média desses regeneradores, que foi citado aqui, de 6 kg de vapor por tonelada de cana. Então, gostaria de deixar isso bem claro, que não precisa, às vezes, de tanto investimento para a gente alcançar os nossos objetivos. Sim, fazer a lição de casa bem feita. Aqui embaixo, logo após a otimização dos regeneradores, vamos comentar com vocês também a automação. Por que automação parcial? Porque estamos em fase de acabamento ainda nela. Falta a gente terminar em alguns pré-evaporadores ainda, colocar alguns outros equipamentos, um medidor de vazão de condensado, em alguns outros prés. Então, tratamos a nossa linha principal como nosso pré-1, pré-2, pré-3. Então, de princípio, tratamos nossa entrada da evaporação. Então, tratamos de princípio a entrada da evaporação com um laço fechado do SPAA e alguns equipamentos que incluímos, como medidores de vazão de condensado, medidor de vazão de caldo. Então, para a gente conseguir ter taxa de evaporação dos prés, então isso aí proporcionou vários ganhos para a gente, que eu vou comentar depois também numa tela específica ali. Gustavo, balão de condensado. Por que a gente colocou esse balão de condensado? Nós tínhamos purgadores em quase todos. Então, o que a gente pensou? Os purgadores não eram tão eficientes. Então, a gente reuniu essas purgas, todas em um balão selado de
de condensado e a gente reaproveitou esse condensado, podendo proporcionar mais um ganho na nossa planta. Então, estou comentando aqui com vocês, se alguém tiver alguma pergunta agora, pode falar também. Isso foi uma das melhorias que a gente fez na nossa planta. Igual eu comentei anteriormente com todos, o objetivo, redução do consumo de vapor para 385 kg de vapor por tonelada de cana, com um mix açucareiro de 70%. Então, essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo para estar buscando no momento. Então, todas essas melhorias relacionadas a esse objetivo nosso. Aqui do lado também deixamos um comparativo. Esse comparativo ele vem entre o ano de 2021 a 2023. Que o ano de 2021, a gente estava com o nosso consumo de vapor por tonelada de cana com 440. Então, eu entendo, eu ouvi aí outras plantas também, que tem um consumo de vapor mais baixo que o da gente. Sim, mas de acordo com nossa planta atual, nossa planta não é uma planta greenfield que saiu, a gente veio crescendo de pouquinho em pouquinho, igual o Gilmar comentou com a gente aqui também. Então, diante do nosso desenvolvimento, isso é um ganho muito expressivo para a usina Pitangueiras. Sair de um consumo de vapor de 440 para 385, sem muito investimento. Então, vamos lá. Aqui em cima, eu vou citar para vocês, mas depois, logo para frente, vai ter outra apresentação que vai explicar melhor também. Condensador evaporativo por torre de resfriamento. A gente fala sobre o projeto do nosso gerador e do nosso condensador evaporativo. Optamos por condensador evaporativo, sim. Nada contra a torre. Temos torre em nossa planta também, mas diante do nosso layout atual, diante de alguns valores que vocês vão estar enxergando mais para frente, vocês vão enxergar o porquê que a gente optou por condensador evaporativo. Então, um dos tópicos melhorias da gente também foi essa parte do condensador evaporativo. Maior eficiência na geração de energia. Como assim? Aquisição de um gerador de 25 megawatts. Então, a gente tinha um gerador de 10 mega, a gente fez a substituição dele por um de 25. Eu vou estar apresentando para vocês também as particularidades deles mais para frente. Um ponto importantíssimo para a gente, um catalisador de combustível que estamos usando na Pitangueiras. Essa é a primeira safra que a gente está usando a safra inteira. Começamos safra passada, fizemos vários testes, na onde que levou a usina Pitangueiras está aplicando o nosso catalisador nessa safra e tivemos vários ganhos que eu vou expressar para vocês aqui, e alguns ganhos a gente ainda vai conseguir levantar no final da safra, que vamos ver a parte interna de caldeira, toda a parte de tubulação também, que seria outro ganho que vamos ter relacionado à manutenção, qualidade da nossa planta. Aqui também eu falei o mesmo gráfico para vocês, e o nosso objetivo aqui embaixo. Então vamos lá. Relacionado à nossa automação parcial da evaporação, esse exemplo ficou muito legal. Então, aqui a gente comenta com vocês que o objetivo é melhor set point de acordo com as condições operacionais no momento, set point de pressão de extração. Então, como que funciona aqui, Gustavo? A gente tem o nosso gerador que fica destinado direto para consumo interno da nossa planta e também para pressão de escape. Então, temos dois geradores na nossa planta, um de contrapressão e um de contrapressão e condensação, uma turbina mista. Então, aqui a gente está falando de pressão de escape, que a gente consegue modular a nossa pressão de escape, podendo ter uma economia na nossa evaporação. Então, como fizemos isso? O objetivo maior é conseguir economizar o nosso vapor, nossa pressão de escape, para aumentar a nossa condensação, para a gente conseguir o nosso consumo de vapor. Então, a gente
visa estabilidade na nossa pressão de escape. O SPA, ele busca uma estabilidade na onde que configuramos com 1,4 kg de pressão de escape para estabilidade, sem modular muito a nossa válvula de extração do gerador, para não danificar a válvula, para ter menos prejuízo nessa parte. Na onde que a gente tem o ganho? Fechando, podendo controlar as nossas válvulas de entrada de cada pré. De cada pré, assim a gente tem um ganho na nossa entrada da evaporação. Ele controla, como assim, Gustavo? Controla os 3 juntos? Não. Ele controla através da taxa de evaporação de cada pré. Então, de acordo com a taxa de evaporação de cada pré, o nosso laço ele fecha ou abre as válvulas de entrada de vapor no pré. Então, antes, a gente modulava a válvula de extração lá no gerador. A resposta desse laço para chegar no nosso produto final, que é o Brix, que é o nosso foco, então era muito demorado. Então, a gente modulando a nossa pressão na entrada dos prés, a gente avaliou que tem um ganho muito significativo e positivo para Pitangueiras. Então, é isso que eu queria passar para vocês relacionado a essa automação parcial da evaporação. Se alguém tiver alguma dúvida, visando o nosso Brix aqui também, e na onde que temos alguns outros projetos para finalizar relacionado à evaporação. Vamos passar para... Comentei com vocês que a gente não tinha nada contra quem usa torre, quem usa condensador evaporativo. Mas, diante a nossa aplicação, diante ao nosso layout atual, aqui teríamos que utilizar 4 torres para satisfazer o nosso projeto. Nosso layout atual não suporta essas 4 torres no momento que foi avaliado. Então, optamos por um condensador evaporativo que ia pegar um espaço menor. Outro ponto também, a quantidade de recirculação de água. Temos um ganho de 5.417 para 300. Então, a gente falando de metro cúbico por hora. Consequentemente, potência operacional. A gente teve uma redução de 653 kW. Então, na onde que levou, a Pitangueiras está utilizando condensador evaporativo. Então, é isso, relacionado às condensadoras, torre. Falando aqui com vocês, falando do nosso laço fechado da embebição. Gustavo, a gente está falando, sim, a gente tem um laço fechado da embebição que viabiliza a parte de energia, focado na linearidade de manter o nosso Brix do filtrado, manter ele estável para a gente tentar economizar mais vapor na nossa evaporação. Então, todo ponto contribui com que a gente possa entregar esse valor final de qualidade. Então, aqui mostrando para vocês hoje, na Pitangueiras, temos a condição de apresentar uma extração online devido a 2 NIRs que temos, um na entrada da moenda e um na saída. Esse NIR proporciona a gente ter uma extração online que proporciona esse ganho de consumo de vapor, falando de estabilidade de Brix, de filtrado, tudo. Comentei com vocês anteriormente que a gente fez alteração na nossa planta relacionada a geradores. A gente aumentou a nossa capacidade nominal de geração de 70 MW para 85 MWh. Substituindo um gerador de 10 MW, um de contrapressão, de 6,3 toneladas, para um gerador de 25 MW, com contrapressão também, com 4,9 toneladas de vapor por mega. Então, a gente fez essa substituição, na onde que contribuiu para esse ganho expressivo nosso também. Aqui embaixo, deixando bem claro que um ganho foi expressivo de 1,4 mega. Então, nessa substituição, tivemos esse ganho relacionado a 1,4 mega. Isso. Só contrapressão. Beleza, aqui a gente vai falar agora do nosso catalisador que utilizamos na caldeira,
comentei com vocês, há 2 anos que estamos utilizando. Esse catalisador, como assim? Qual que é o nome? Esse catalisador ele é fabricado pela Abtec, é uma empresa indiana, que ele nos proporciona ser um catalisador multifuncional a caldeiras abastecida por bagaço. Correto? Aqui, vamos lá. Eu vou explicar basicamente como que é o funcionamento dele. O funcionamento desse carvão desse catalisador que a gente utiliza na dosagem das caldeiras, em questão de aplicação, em questão de instalação, é bem tranquilo, porque a gente dosa direto na bica das caldeiras, então não teve muito gasto em questão de instalação. Então ele funciona em reatividade com a água do bagaço. Ele tem uma reação química que proporciona a liberação do metano com o oxigênio. Isso auxilia na nossa combustão da caldeira, proporcionando uma combustão melhor, auxiliando em temperatura, auxiliando em pressão da nossa caldeira, uma estabilidade melhor na nossa operação. Então, não só auxiliando na pressão e temperatura, auxilia a nossa qualidade. Falando aqui, menor consumo de bagaço, estabilidade no controle de pressão e temperatura, menor emissão de gases. Menor emissão de gases e menos poluentes também. Não poderia deixar de citar com vocês aqui. Tínhamos anteriormente uma certa dificuldade para estar passando em algumas análises da CETESB, como emissão de gases, tudo. Depois que a gente começou a utilizar esse material, esse catalisador, passamos pela última que tivemos com tranquilidade, operação normal da nossa caldeira. Então, auxiliou muito para a gente relacionado a isso também. Menor quantidade de resíduos no nosso sistema de retirada de cinza. Isso foi constatado devido às nossas análises laboratoriais também. A gente fez antes e depois, foi constatado. Se alguém aqui tiver interesse em alguns números, eu posso estar passando para vocês também. A nossa usina está de portas abertas para quem tiver qualquer interesse em visitar. Em questão da menor incrustação, não avaliamos ainda pelo fato da gente não ter feito uma safra inteira com o Thermact e a gente não poder abrir a caldeira com esse resultado. Vamos finalizar essa safra agora e vamos ter esse resultado para passar para vocês também. Relacionado à economia de bagaço, igual eu comentei para vocês, tivemos um ganho de 3,4% no nosso bagaço, na sobra de bagaço. Aqui vocês podem enxergar que nosso monte de bagaço está meio alto. Hoje estamos com um monte de bagaço mais ou menos em torno de 110 a 100 toneladas. Então, estamos com um monte muito grande aí, tivemos um ganho expressivo relacionado a isso e, consequentemente, um ganho no vapor. Aqui quis mostrar para vocês como funciona a parte da instalação, para mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, é uma aplicação bem tranquila, dosamos em todas as nossas dosadoras, e aqui é onde que aplicamos o Thermact, que ele dosa direto na bica. Então, se alguém tiver alguma dúvida expressiva sobre isso também. Não poderia deixar de falar também sobre o nosso monitoramento online, que eu comentei anteriormente, que é o nosso CRA. O nosso CRA, ele monitora a nossa planta em geral. Aqui eu vou comentar para vocês relacionado aos nossos regeneradores. Regeneradores que tivemos ganhos relacionado aos nossos alertas. Como assim, Gustavo? Tivemos estudos relacionados a valores de deltas, de ganho de cada regenerador. Em cima desses valores, setamos um valor expressivo, fizemos uma lógica lá na onde que o CRA fica avaliando aquele valor. Se ele sair fora durante um período que estipulamos para ele, em torno de 5 a 10 minutos, ele já gera um alerta para o pessoal de campo. Então isso levou a operação a agir mais rápido em questão de eficiência dos nossos trocadores. Então, falando relativamente sobre os regeneradores.
Agora, se fosse comentar da nossa planta, a gente tem o CRA na nossa planta inteira. O CRA é os nossos laços abertos, né, que avalia a nossa planta, como que está, e proporciona um alerta para os operadores que não onde pode estar tomando uma ação o mais rápido possível, sem precisar estar acionando o gestor no momento, porque talvez é no turno da tarde, no turno da noite. Então, o pessoal tem essa ação e proporciona a eles a ser mais rápido. Por isso que o significado de CRA é comprometimento com responsabilidade, gera a autonomia dos operadores. Então, isso é um ganho expressivo que tivemos em nossa planta, que eu gostaria de comentar com vocês. Vou passar para vocês aqui os recordes da usina Pitangueiras. Disponibilidade industrial, foi em 2022, estamos 98,81. Moagem a gente bateu esse ano e, consequentemente, vamos bater mais um, que é a quantidade total de cana moída. Diário, 17.481 na safra de 2023, e mensal, 509.998. Então, tudo em 2023, falando relacionado à moagem. Fabricação de açúcar, diário, 36.466. Então, a gente está falando de sacas de açúcar. Mensal, 969.503. Fabricação de etanol, batemos em 2019. Igual comentei com vocês, que o nosso mix está mais focado na parte açucareira. Todo mundo aqui sabe também. E a nossa produção de energia foi na safra de 2021, que batemos o recorde, tanto da nossa produção, que eu falo de exportação, mais geração. 65.850 megawatt total na safra. Espero que todas tenham entendido, possa ter ajudado um pouquinho vocês aí com o nosso material da usina Pitangueiras. Desde já gostaria de deixar uma frase que o nosso diretor sempre comenta nas apresentações dele: sonhe grande e comece pequeno, mas acima de tudo, comece logo. Obrigado a todos. Parabéns. Obrigado. Perguntas? Acho que tem bastante. Lá atrás. Claudemir, bom dia, tudo bem? Parabéns pela apresentação. A minha pergunta é sobre o catalisador que você falou. Você falou que teve vários ganhos, mas qual foi o que você mais sentiu que deu, vamos dizer assim, um payback melhor para vocês? Bom dia, como que é seu nome mesmo? Marcelo, desculpa. Marcelo, bom dia. Fizemos algumas análises relacionadas ao nosso catalisador. Como assim, Gustavo? Fizemos uma análise relacionada à emissão de poluentes, emissões de gases e retorno de bagaço. Então, o nosso ganho mais expressivo foi a quantidade de retorno de bagaço, consequentemente, uma economia de vapor e uma melhoria na nossa caldeira. Então, o nosso foco foi relacionado a retorno de bagaço, produção de energia. Beleza. E em relação a custo disso, você tem disponível? Agora eu não vou conseguir te passar os custos, mas você pode mandar um e-mail, tá falando com a gente, que a gente te retorna isso aí, te dá um auxílio relacionado a essa parte do Thermact aí. A gente te passa o contato do pessoal e sem problemas a gente responde com custos, valores. A usina Pitangueiras também está aberta em questão de visita. Se vocês tiverem a oportunidade de estar indo lá para visitar a aplicação, a instalação. Então, a usina Pitangueiras está de portas abertas para qualquer um aí que tiver interesse. Beleza, obrigado, Gustavo. Por nada. Mais uma. Gustavo, não ia deixar de fazer uma pergunta, até porque é minha especialidade, parte de termodinâmica. Mas vamos lá, quando você comentou 385 quilos de vapor por tonelada de cana, né? O consumo de vapor... Alô? Consumo de vapor, 385 quilos de vapor por tonelada de cana, certo?
esse foi um valor alcançado ao longo de toda a safra ou teve um momento pontual que você conseguiu isso? Bom dia, é Max, né? Isso. Max, o que acontece? Hoje, momento da Pitangueiras, estamos com 391 kg de vapor por tonelada de cana acumulado na nossa safra. Então, quase batemos a nossa safra com a nossa meta. Chegou alguns dias que alcançamos os 385, 380, mas a nossa média safra, hoje estamos com os 390. Legal. E como é que você administra na automação da evaporação? Quando você fez lá, você tem os medidores de vazão, que acho uma ótima ideia também. Você está medindo as variações de vazão, consequentemente você tem a taxa de evaporação. Como é que você administra, ou dentro do SPA, não sei como, a taxa de evaporação e o ΔT? Tá? Porque termodinamicamente, você faz a taxa de evaporação que você quiser com o delta, sabe, me dá um ΔT gigante que eu te dou uma taxa de evaporação monstruosa. Como é que o SPA, como é que o sistema olha, tá certo? Essa administração, você está vendo que está diminuindo a sua taxa de evaporação, o que você vai fazer com relação ao ΔT? Se você começar a aumentar o ΔT muito, você vai começar a ter vapores mais frios, né? Então, existe uma malha dentro do SPA que está olhando não só a taxa de evaporação, mas as temperaturas de cada um dos vegetais, ou, consequentemente, as pressões de cada um dos vegetais? Hoje, não trabalhamos relacionado ao ΔT. A gente trabalha diretamente com a taxa de evaporação e a economia relacionada aos pré-evaporadores. A gente consegue economizar não mexendo na nossa válvula de extração lá no gerador. A gente tem o ganho focado na taxa de evaporação, fechando e abrindo as válvulas de entrada de vapor dos pré, somente. Mas isso aí a gente vai conversar com o Bruno aqui, que vai dar esse apoio para a gente. Bom, é que na verdade não tem os medidores de temperatura de saída na Pitangueiras, então, mas o SPA ele faz o cálculo. Então, na Pitangueiras não tem os medidores de temperatura de saída, não é? Mas o SPA faz esse cálculo, essa inferência pelas correlações. E toda essa, desde o vapor de escape e pensando sempre nos dois, nas pré-condições, ele já pensa no vapor de escape pensando na evaporação e ele distribui essa evaporação conforme a eficiência de cada caixa, ok? Mas pensando nisso sempre na cadeia de vapor. Ou seja, qual é o EV1 que vai chegar na destilaria? Então, sempre isso. Nunca o SPA atua num lugar só, pensando só naquele lugar. Ele sempre vai pensar entaupicamente até o final do processo, ok? Então, se vai arriar um tacho, peraí, qual é a vazão, não só a vazão, mas qual a entropia que eu tenho que entregar em tal momento, ok? E ele também pensa para trás. Isso é um ponto importante. Não adianta pensar na caixa de evaporação se não pensar nas caldeiras, ok? Então, ele tem que... usando a teoria das restrições, ele tem que considerar qual é o balanço da caldeira, para proteger a caldeira, senão não adianta nada, ok? Então, isso é estabilidade, não é estabilidade momentânea, ela é estabilidade no ciclo. A estabilidade tem que ser no ciclo, não apenas no momento, não é? E você faz uma ação agora que vai causar uma reação depois que vai comprometer toda a sua estabilidade. Tá? E isso é importante por quê? Porque só um balanço de massa e energia robusto permite, mesmo sem medições, para chegar num ΔT, fazer essa cadeia de vapor. Tá bom? Isso é importante. Só vapor da condensação. Não precisa. Não entendi. O vapor da condensação, você desconsidera daquele cálculo para chegar no 385 lá? Não, a gente considera ele. Desconsidera? Considera. Considera. Não é só de processo? Não, a gente considera total. Mais alguma? Ok.